Rapaziada, a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 30 de outubro de 2022, provocou uma onda de revolta nos seguidores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Naquela época, sem provas, os bolsonaristas de extrema-direita acusavam o Supremo Tribunal Federal de fraudar as eleições a favor de Lula. A situação se complicou porque Bolsonaro não reconheceu o resultado das urnas e se manteve calado e recluso no Palácio da Alvorada, alegando estar acometido por uma erisipela, doença de pele que nunca foi comprovada. No entanto, segundo as investigações conduzidas pela Polícia Federal, na verdade, Bolsonaro e aliados estavam preparando um golpe de Estado com a permanência do ex-capitão no poder. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, Jair Bolsonaro, militares coniventes com a ruptura de poder e aliados civis adotaram a estratégia de divulgar notícias falsas e provocar baderna para facilitar uma intervenção das Forças Armadas no país. Na esteira do golpismo, milhares de fanáticos do Brasil afora passaram a acampar na frente de quartéis, pedindo uma intervenção militar para livrar o país do comunismo tão odiado pelos militantes de direita no Brasil. A primeira ação terrorista, segundo a Polícia Federal, foi realizada no início da noite do dia 12 de dezembro de 2022 por um bando de fanáticos que tentaram impedir a diplomação de Lula e Geraldo Alckmin pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. A esta altura dos acontecimentos, os radicais bolsonaristas já se encontravam prontos para cumprir ordens do então presidente. Os extremistas tentaram invadir o prédio da Polícia Federal e quebraram vidros da 5ª Delegacia de Polícia Civil, localizada na Asa Norte de Brasília. Além disso, 3 carros e 5 ônibus foram queimados durante os atos de vandalismo em Brasília, no Distrito Federal. Naquela data, o chamado, entre aspas, Ovo da Serpente, simbolizado por uma bomba que seria colocada nas instalações do aeroporto Juscelino Kubitschek, na capital federal, era gestado por um bolsonarista radical conhecido como Jorge Washington de Oliveira Souza, nascido na cidade de Xinguara, no sul do estado do Pará, no ano de 1968. Moçada, é verdade, no Pará nós temos um homem-bomba que morava na Avenida Amazonas e trabalhava como gerente de posto de combustível em Xinguara. Fala galera, eu sou Pedro Souza do canal Debate e hoje nós vamos contar a história do Homem-Bomba do Pará. O que estamos falando aqui é um resumo de documentos oficiais, inquérito policial e reportagem. Vale lembrar que a gente não está inventando nada nesta triste história do Brasil e do estado do Pará. Peço que você se inscreva no canal Debate, deixe seu comentário e acione o sininho para receber novos conteúdos elaborados com carinho para você. Galera, na véspera de Natal, os funcionários do consórcio Infra-América Aeroportos localizaram, nas proximidades do aeroporto de Brasília, um material explosivo dentro de uma caixa de papelão, depois de um motorista de caminhão avistá-lo em via pública ainda pela madrugada, em cima de seu veículo. Depois do achado, de imediato, a Polícia Civil do Distrito Federal iniciou as investigações e chegou ao nome do bolsonarista paraense Jorge Washington Souza. O extremista radical foi apontado como responsável por planejar o ataque ao aeroporto de Brasília para facilitar, segundo ele, a intervenção militar e impedir a posse de Lula e Geraldo Alckmin. Nas investigações, ele foi identificado e no dia seguinte, Jorge Washington confessou em depoimento que planejou o ataque à bomba e recebeu voz de prisão. Aos policiais civis, o entre aspas Unabomber disse que o ato foi planejado por integrantes de atos antidemocráticos a favor do presidente Jair Bolsonaro, que ocorria no quartel-general do Exército em Brasília. O bolsonarista afirmou ainda que a instalação da bomba tinha o objetivo de, entre aspas, dar início ao caos que pretendia alcançar a decretação de estado de sítio no país. Ou seja, quando há restrição de direitos, a atuação dos poderes legislativo e judiciário, porém o plano diabólico que poderia ter matado centenas de inocentes fracassou. Naquele dia, a ação para remover os explosivos contou com o apoio da Polícia Federal e do Corpo de Bombeiros Militar. O procedimento para a remoção do objeto explosivo, composto por 2 bananas de dinamite ligadas a um fio, teve início por volta de 12 horas e terminou às 13 horas e 20 minutos. Durante as buscas, no apartamento do paraense no Distrito Federal, os policiais encontraram um arsenal. Os documentos do homem estavam irregulares e, por isso,
ele também foi autuado por posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Na época da prisão, George Washington alegou que, em outubro de 2021, tirou licença de colecionador, atirador desportivo e caçador, o conhecido CAC, e desde então tinha gastado R$160 mil para comprar pistolas, revólveres, fuzis, carabinas e munições. O que ninguém sabe é como um sujeito maluco deste conseguiu chegar a Brasília saindo do Pará com este arsenal sem ser molestado pela polícia civil, rodoviária e federal. Segundo o auto de prisão, o extremista diz que já tinha ultrapassado quase um mês da eleição de Lula. Nada aconteceu para impedir a posse do petista, então ele resolveu elaborar um plano com os manifestantes do QG do Exército para provocar a intervenção das Forças Armadas e a decretação do estado de sítio para impedir a suposta instalação do comunismo no Brasil. Em depoimento, George Washington caguetou os compassos extremistas Wellington Macedo de Souza, um blogueiro bolsonarista, e Alan Diego dos Santos Rodrigues. George Washington confessou que recebeu o artefato explosivo em 23 de dezembro de 2022 e fez a montagem no mesmo dia. Depois, entregou a bomba a Alan dos Santos em frente ao QG do Exército em uma caixa de papelão. As investigações prosseguiram e Alan dos Santos foi preso em 17 de janeiro de 2023, depois de se entregar à Polícia Civil na cidade de Comodoro, no estado de Mato Grosso. Já Wellington Souza, logo depois da tentativa de explosão do aeroporto ter sido frustrada, ele fugiu do país como um rato e só foi capturado no Paraguai no dia 15 de setembro de 2023. Ato contínuo, o blogueiro de extrema-direita foi entregue à Polícia Federal na Ponte da Amizade, que liga a cidade de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, à cidade do Leste, aonde ele foi preso no Paraguai. O extremista George Washington Souza foi condenado em primeira instância a 9 anos e 4 meses de prisão pela 8ª Vara Criminal de Brasília. Em seguida, o Ministério Público do Distrito Federal recorreu da sentença e a pena foi aumentada para 9 anos e 8 meses de reclusão pela 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Já Alan Diego Rodrigues foi sentenciado a 5 anos e 4 meses de prisão em primeira instância, mas depois teve a pena reduzida para 5 anos de prisão em regime fechado. Por sua vez, o blogueiro bolsonarista cearense Wellington Souza foi condenado a 6 anos de prisão em regime inicial fechado e multa no valor de R$ 9.600. Os 3 sentenciados ficaram custodiados no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. O extremista Wellington Souza responde ainda por um rosário de crimes, entre eles o ataque contra o prédio da Polícia Federal em Brasília em 12 de dezembro de 2022. No dia da tentativa do ato terrorista no aeroporto de Brasília, ele estava cumprindo prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica por diversos inquéritos relacionados à propagação de fake news. Alan dos Santos foi liberado do Complexo Penitenciário da Papuda na tarde do dia 25 de setembro de 2023, mas o blogueiro cearense Wellington Souza ainda continua a prestar contas com a Justiça do Brasil. Na época do crime, a população de Xinguara ficou perplexa com a prisão do gerente de posto de combustível, George Washington Souza. Ninguém imaginava que um cidadão xinguarense fosse capaz de adquirir um arsenal para tentar fazer uma revolução armada em Brasília. Nem a própria família do terrorista acreditava que ele fosse capaz de tentar explodir o aeroporto de Brasília. Por fim, no mês de maio de 2024, o desfecho desta terrível história culminou com a progressão para o regime semiaberto de George Washington e a autorização para fazer trabalho externo, mas sem as saídas temporárias do sentenciado do Pará. Gostou da história? Deixe seu like, inscreva-se no canal Debate, compartilhe o vídeo, feito com carinho para você.